boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Conect TV Algarve. Estamos começando mais um dos programas da série de entrevistas do Política em Foco com os candidatos cabeça de lista às legislativas 2025 em Portugal. Candidatos aqui do Algarve. Estamos hoje aqui com Bruno Castelão, que é do Volt, e vai explicar bastante coisa pra gente aqui, vai entrar nessa conversa. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, boa noite. Bruno, eu começo primeiro agradecendo sua presença, pela participação democrática aqui no nosso programa, e peço para que você faça uma breve apresentação de quem é o Bruno e principalmente por que o Bruno resolveu se dedicar à política, entrar neste mundo da política e a escolha pelo Volt. Olá, bom dia. Eu sou o Bruno, eu sou natural do Porto, tenho 41 anos. O porquê o Volt? O Volt basicamente é porque é um partido pragmático, europeísta, basicamente é dedicado a políticas liberais, pragmático, é europeísta, dedicado a causas liberais, centrado em causas centristas, nem é de centro, nem é de esquerda, nem é de direita, é de centro, e é liberal, basicamente. E é por causa disso que me candidatei a este partido. Por que entrar na política? A gente sabe que há uma espécie de negação. As pessoas falam, esse negócio, não, minha participação não vai resolver muito, não há nada que eu consiga fazer. Por que você saiu desse lugar comum, onde normalmente as pessoas estão, em acreditar que o seu esforço pessoal na política não vai resolver nada, e passou a ser um ativista e um candidato? E eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa em relação ao estado do país. Sentia que o meu conhecimento, face com a minha experiência profissional, que podia acrescentar valor àquilo que fazia. Qual que é a tua experiência profissional? Basicamente era chefe de secção, neste momento agora sou professor, e sinto que o meu conhecimento, o know-how, podia contribuir para isso. Aonde você, a escolha pelo Volt, né? Quando ela se deu, haviam outras forças, e por que você não optou, já que você disse que não é a direita, não é a esquerda, sim, é um partido de centro, há outros partidos que se denominam de centro. Inclusive, os dois partidos principais de Portugal se denominam centro-direita, centro-esquerda. O que você não encontrou neles que encontrou num outro partido de centro? No fundo, eles não são não são de centro, não são de centro. O Volt é claramente de centro, porque está claramente comprovado que é de centro. O PS é de esquerda e o PSD é claramente que é de direita. O Volt está comprovado cientificamente que é de centro. Essa é a diferença. Porque, o que é ser de centro? Por exemplo, a gente pode falar que nem PS nem PSD, eu volto a essa provocação desse tema, não são partidos radicais, não são partidos de bandeiras que podem ser consideradas hoje em dia, principalmente na comunicação social, extremistas. O Volt, ele vota ou votaria pautas da direita e da esquerda, ou acha que está tudo errado? Não é que esteja errado, isso é certo ou errado, a questão é essa, é mais por questões de escolhas mais assertivas, essa é a diferença. Escolhas mais assertivas. E pela razão. E pela razão. Assim, muito mais bem. sensatas. Muito bem. Vamos começar agora falando de política internacional. E o mundo passa, neste momento, por um novo momento com a guerra comercial que sempre existiu, mas ela está aflorada após a chegada de Donald Trump ao poder. Sim. Donald Trump efetivamente declarou guerra tarifária e neste momento há uma mudança dos conceitos do comércio entre países, muitos debates acontecendo. Você considera que este momento é uma boa oportunidade, já que você falou que o partido é europeísta, é uma boa oportunidade para a Europa se reinventar, se fortalecer, ou esta guerra comercial pode fragilizar o futuro da Europa? É aqui que o Volt entra.
precisamente com o Volt, é por isso que este partido existe, porque o Volt é um partido europeísta. E é daí que o Volt se candidata, está a se candidatar, e se este partido entrar e se tiver um lugar no Parlamento, este partido junta-se como partido europeísta, pelo facto de ser uma força conjunta e ter um lugar no Parlamento e ter ideias mais concretas para se ter uma força mais central e ter um poder central, porque a Europa só unida e ter uma força conjunta, ser um bloco central para se defender face às ameaças externas. Você acha que a Europa pode, mais ou menos, também ser, no futuro, este ponto de equilíbrio entre China e Estados Unidos? Com certeza, mas sim. Porém se o governo estiver no governo, o Volt terá uma força mais proeminente. Essa é a questão. Essa é a diferença. Quando você fala europeísta, e aí eu vou fazer algumas provocações aqui. A Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial, e você professor de história como no pós-Segunda Guerra Mundial, um pouco que se acomodou sob as benesses e estratégias americanas. Como os americanos tiveram um papel fundamental para o fim da Segunda Guerra, a Europa meio que entendeu, não, esse é um grande parceiro, para onde eles nos guiar, nós vamos e isso vai ser bom para nós. A princípio, a reconstrução, plano Marshall, dinheiro de investimento, as empresas americanas atuando mais fortemente na Europa, mas num segundo momento a Europa se desindustrializou. E isso, neste século, neste momento, se mostrou um erro. Dá para voltar atrás ou o caminho não é voltar a uma industrialização? Sim, a ideia é essa. A ideia é uma industrialização, obviamente, sim. É aí que entra o Volt também. A ideia é a industrialização. Em que setores a Europa pode resgatar essa industrialização? Porque a gente tem, mais uma vez, a China absolutamente fortalecida, quase tudo se produz na China, quase tudo que a gente deve ter aqui no estúdio tem componente chinês, com certeza, e tem os Estados Unidos brigando para voltar para esse jogo, já que também em algum momento tinha terceirizado a sua produção em massa para muitas coisas para a China. Onde é que a Europa entra? Como se reindustrializar com esses dois gigantes muito mais musculados? Não sou melhor pessoa a responder essa questão. Essa por acaso, não sei. Não tem como. Não tem fontes não tem problema. Vamos passar então para a parte da uma certa maneira também, que é o ponto fulcral do debate do momento, é a energia, a produção de energia. A Europa buscou a energia limpa, a energia verde, não só no discurso, mas na prática. Por mais difícil que seja essa transição, a Europa tem tentado fazer. E, mais uma vez, tem uma China de um lado que não demonstra grande preocupação com esse tipo de coisa. O processo energético chinês é muito poluente. E os Estados Unidos, com Donald Trump falando abertamente, olha, legal, nós vamos pensar no meio ambiente num segundo momento. Primeiro a gente tem que produzir e gerar riqueza. A Europa, com esse discurso e com esta prática da energia limpa, mais uma vez não corre risco de perder uma competitividade nesses mercados. Afinal de contas, essa energia poluente ela é mais barata e mais ágil. Nós temos que focar naquilo que era para o nosso país e para o nosso planeta. Ponto final. Nós temos que pensar no nosso planeta e o foco é a energia verde. Porque a sustentabilidade está em primeiro lugar e aquilo que é sustentável. Ponto. Nós não vamos pôr o consumo dos combustíveis fósseis em primeiro lugar, em primazia. Não é sustentável de todo. Mas a energia verde ela ainda não é suficiente. O que existe hoje não é suficiente. Não há nenhum país do mundo que viva exclusivamente de energia verde. Com certeza, mas caminhamos por esse caminho, porque continuará a ser o foco. No início da guerra da Ucrânia, a Rússia ameaçou e chegou a dificultar a vinda de um combustível, dos gases. Caminhamos para essa transição energética. É esse o foco. Tem que ser esse o foco para uma transição energética. Mesmo com essa perda de timing,
ou com esse timing diferente. Até 2050 caminhamos para essa transição energética. Você não acha que corre risco disso se reverter por causa do movimento desses dois gigantes? A Europa tem que se manter firme. Temos que manter esse o foco. Sim, tem que ser esse foco. Porque há outras alternativas. Temos a força do mar, a energia eólica e a energia solar. Na prática, a energia do mar, que é muito boa, ela não é praticamente utilizada. Não há nenhuma iniciativa de grande escala. Sim, porém temos outras alternativas que dá para fazer. Qual o exemplo biomassa, prático? Por exemplo, há outras práticas sustentáveis. Muito bem. Sim, temos que inovar. Por isso temos toda uma alternativa sustentável. A sustentabilidade é o foco. Muito bem. A respeito da NATO, há uma exigência dos Estados Unidos de que todos os países voltem a investir 2% do seu orçamento em proteção, em armamentos, em segurança de maneira geral. Isso não está sendo feito há muitos anos pela maior parte dos países da União Europeia. Essa exigência força para que ou seja gasto esses 2% ou até com ameaças de Donald Trump dos Estados Unidos abandonar a NATO. E aí esses 2% pode nem ser suficiente, pode ser necessário se investir mais do que esses 2%. Qual que é a tua posição a respeito disso? Temos que fazer esse investimento. O foco é esse. E tira de onde? Na União Europeia. Não, mas tira de onde? Por exemplo, 2% do orçamento português. Hoje não é gasto isso. Para se gastar esses 2%, vai ter que tirar de algum lugar, da educação, da saúde, da habitação. Na União Europeia. É foco nisso. Sim, não importa de onde tire, tem que cumprir os 2%. E você acha que os Estados Unidos é um bom parceiro para continuar na NATO ou não? Não podemos depender da América do Norte. Você acha que a Europa tem que se fortalecer a ponto de não depender? Pode ter como parceiro, mas não depender. Não. É esse o caminho. Sim. Muito bem. Tema altamente debatido e talvez um dos mais polêmicos que está se falando neste momento nas legislativas de 2025 e já é um tema revisitado nas últimas eleições também. A imigração. Há pessoas que dizem que a imigração é a solução e é o único caminho para o crescimento econômico português. Tem até um cálculo que diz que se não entrarem 150 mil imigrantes por ano em Portugal, não há sustentabilidade, não se consegue crescer a economia portuguesa. E outros que dizem que a imigração, como vinha sendo feita, agora há algumas mudanças, mas como vinha sendo feita, ela era perniciosa, porque estava abrindo as portas de Portugal para qualquer pessoa, sem nenhum tipo de restrição ou até de pesquisa, de saber de onde essas pessoas vinham, o que elas faziam antes. Qual que é a tua opinião a respeito desse debate da imigração? A imigração é saudável para o país. Convém haver imigração, sim. Em que escala, em que nível, com que tipo de controle? Convém que houver, obviamente, um controle, que convém ser controlado, obviamente, mas sim, ela é saudável para o país. O que estava acontecendo era suficiente, o controle que existia? Onde as pessoas vinham, chegavam aqui, faziam manifestação de interesse e, teoricamente, já não estavam mais ilegais? Obviamente tem que ter um controle, obviamente, porque não pode entrar qualquer tipo de pessoa. Obviamente tem que ser qualificada e com algum controle, óbvio. Isso tem que ser sempre controlada. Sim. Havia um controle. Isso a gente pode chamar de algum tipo de controle. Sim. Então, as pessoas vinham, faziam manifestação de interesse e elas já não estavam mais ilegais. Estando aqui, precisavam apresentar uma série de documentos para fazer suas comprovações. Mas muitos não faziam e ficavam a circular ilegalmente. Isso não é possível de o atual governo de Luiz Montenegro, ele fez algumas alterações, inclusive neste momento há uma lista de 4.500 pessoas que estão sendo notificadas para voluntariamente deixarem o país. E mais uma lista de 100 e tantas mil pessoas
que estão sob escrutínio para saber quem está legal, quem não está, em que situação essas pessoas estão, se estão em Portugal ainda ou não, e que devem também passar pelo mesmo processo, de serem convidadas a irem embora, até que seja legalizado. Você acha isso a contramão ou é o correto? As pessoas que já estão aqui têm que ser colocadas para fora se não cumpriram leis? Peço desculpa, não atualizei, por acaso não investiguei essa parte, porque não verifiquei esse ponto de situação. Se as pessoas já estão a trabalhar, se já estão a regularizar a sua situação, isso tem que se verificar situação a situação, porque há casos e casos. Isso é um bocado ambíguo de estar não sei, não vou estar Você prefere não falar mais a fundo desse tema? Exatamente, porque há casos e casos, né? Há casos particulares, não podemos estar a generalizar tudo no mesmo ponto. Outro ponto que tem sido muito discutido ainda sobre imigração, a respeito que tipo de imigração? Uma imigração que tem menos conflito cultural, por exemplo, um brasileiro, um angolano, pessoas que já falam, por exemplo, o idioma português, eles se adaptam mais facilmente a Portugal, é natural. Países que têm culturas semelhantes, citando de novo brasileiros, os próprios espanhóis, argentinos, venezuelanos, a cultura já é europeizada e fica mais fácil essa adaptação. É diferente de imigrantes que vêm de países islâmicos, que encontram mais dificuldade em se adequar ao espaço e muitas vezes também nem desejam. É igual... Isso já aconteceu a mesma coisa com os imigrantes do leste que tivemos, com os ucranianos e os moldavos e afins. Portanto, tivemos exatamente esse fenómeno há uns anos atrás. Portanto, é o mesmo fenómeno que está a acontecer agora. Portanto, é exatamente o mesmo fenómeno. Você acha que... É exatamente o mesmo fenómeno que está a acontecer agora. Mas é o mesmo fenômeno, mas ele é positivo, ele é negativo, é indiferente? Eu acho que o choque cultural está a ser um bocado diferente porque a cultura é ligeiramente diferente. Portanto, se calhar é por causa disso que está a chocar mais. Sim. Porque culturalmente eles são um bocado diferentes. É mais por causa disso. É o choque cultural que é diferente. Porque a forma que eles se expressam e de modo que os vestimentos ou os vestes são diferentes. É por causa disso. Acho que o choque cultural é mais distinto. É somente isso. É isso que choca. Porque, para mim, são pessoas exatamente iguais. Você acha que há mais resistência dos portugueses ou mais dificuldade desses imigrantes em se adaptar? Entendeu? É o português que resiste? Não, a gente não quer. Ou eles é que chegam e têm dificuldade e aí acabam se fechando em nichos, em núcleos? Sim, é os nichos, sim. Também é um bocado essa questão, sim. Porque eles têm essa tendência, mas é um bocadinho por... isso é um bocado ambíguo de se tratar, porque é um bocado o fenómeno que os povos têm de se enraizar nos sítios para onde se vem quando se imigram. Os portugueses fizeram o mesmo no passado. Eles juntam-se em comunidades. Os portugueses também, quando imigraram, juntaram-se em muitas comunidades. Os portugueses, quando iam para comunidades, vão para fora, juntavam-se nas comunidades. As comunidades ali, por exemplo, os chineses, quando vão para a Inglaterra, juntavam-se Chinatown, por exemplo. Na Inglaterra nós temos a Chinatown. Na Inglaterra. Você acha que é natural? É um bocado. O choque cultural é diferente porque as notam-se mais, diferenciam-se, destacam-se dos demais por causa das vestimentas, das vestes. Agora, é um bocadinho de... a forma como eles se expressam é diferente. Acho que é por aí. E daí de chocar. É um bocado ambíguo e daí a diferença. Mas, portanto, eles acrescentam valor à sociedade e acrescentam valor por causa da segurança social que está a trazer incremento. Acho que é por aí. Muito bem. Portanto, vamos falar de Algarve agora. Sim. Chega de falar de política internacional. Sim, vamos falar isso é o que interessa. Acho que os algarvios querem saber disso. Vamos falar. Acho que sim. E vamos começar falando do turismo. Eu tenho feito essa pergunta repetidas vezes e vou mais uma vez fazê-la. O turismo é um vilão ou é o herói do Algarve? Essa questão é... Portanto, podemos ver isso por... Primeiro, para mim, é
É ambíguo, portanto, ela é muito bom no verão, mas é muito mau no inverno, porque é ótimo no verão, é incrível, porque dá muito dinheiro, mas depois é péssimo no inverno, porque dá pouco dinheiro. Portanto, é muito recíproco essa questão. E por onde corrigir isso? Portanto, o que eu dizia, eu acho que a questão está mal colocada. Pois não. Porque assim, porque o turismo tem muito potencial, porém a distribuição de riqueza aqui no Algarve está muito mal feita. Essa é a questão. Porque o foco não deve ser só no turismo. Essa é a questão. Então, vamos falar de diversificação da economia. Exatamente. E a gente depois volta no turismo, que dá para a gente aprofundar. Diversificação da economia. Qual outra vocação que você enxerga no Algarve para que ele desenvolva outros núcleos de produção? Falamos, por exemplo, de industrialização. Por exemplo, acho que, por exemplo, poderia haver aqui uma industrialização do Algarve. Não é indústria no Algarve, por exemplo, podia-se aproveitar essa parte de industrialização, porque não há industrialização de todo no Algarve, essa possibilidade. Mas em que industrializar? Porque industrializar é muita coisa. Qual é a vocação do Algarve? Por exemplo, a agricultura. Você pode industrializar a produção cultural, você pode, por exemplo, ao invés de só colher eventualmente um fruto, transformá-lo em algum produto industrializado para exportação, esse tipo de coisa. Aonde você vê potencial? Potencial da parte da indústria? De indústria. Depois tinha-se reencaminhar. Não sou perito nessa área de todo, mas, por exemplo, podia-se procurar nessa área, podia-se ver esse potencial. Mas isso é um potencial que há. Há potencial de todo. Podemos também procurar alternativas, porque a agricultura, haver também a questão da agricultura, também há potencial na agricultura. Procurar outras fontes de agricultura. Por exemplo, procura-se agora o nicho, o grito do abacate. Sim. Uau! Mas o abacate não é assim de todo tão sustentável assim. Muito pelo contrário. Não é sustentável de todo. Faz mal ao solo. É muito mal. Mas vamos lá, tudo bem. Aí eu vou fazer as provocações devidas. Tá, o abacate é uma escolha do produtor. O produtor ele tem a terra e ele escolhe produzir abacate porque aquilo rende mais para ele. Onde é que o Estado entra para fazer com que ele mude essa decisão? Entra com a mão pesada de ordenar ou com incentivo, por exemplo, de menos impostos? Não é questão disso. A questão é a sensibilização do mesmo. Mas sensibilização no mundo da economia, você acredita realmente que isso funciona? Nessa questão é depois a médio e longo prazo, depois é o impacto para a maioria. Estamos a falar da sustentabilidade. Eu nem vou discutir, eu não vou discutir isso, mas a pergunta é a sensibilização. Você virar sensibilização ambiental, estamos a falar do futuro do planeta. A questão é falar disso, estamos a falar de sustentabilidade, falar de meio ambiente e falar também de diversificação. Estamos a falar de várias coisas. E o Estado não facilita de alguma maneira para que isso aconteça? Por exemplo, diminuindo o imposto se ele produzir um determinado produto? Não? Pode fazê-lo, com certeza. É esse o objetivo do Estado, supostamente. Sim, é esse o benefício. Pronto, mas seria esse um caminho? Outras coisas. Estamos a falar de investir na economia. Pronto, também a par disso, estamos a falar, por exemplo, da pesquicultura também, a aquacultura também. Sim, isso é também um objetivo. Temos muito potencial também. O mar. A economia azul. Exatamente, sim. Há outro nicho de mercado também aí. Temos muito a parte da aquacultura. Portanto, tem toda a produção de algas também. Sim. Temos todo um potencial aí. Portanto, há toda uma indústria inerente também. Não é só isso. Vamos mudar de tema, então. Vamos voltar vamos focar agora num dos maiores debates que podem haver no Algarve, a habitação. Sim. A habitação ela influencia quase todos os outros temas. A retenção dos jovens talentos, dos jovens no Algarve. O jovem vai embora porque custa caro ficar aqui, comprar uma casa ou pagar uma renda é muito caro, ele acaba procurando outros lugares em Portugal ou eventualmente até fora de Portugal. Você trazer profissionais para trabalhar na saúde ou mão de obra especializada. As pessoas não querem vir ou têm mais dificuldade de vir por causa também da habitação. E aí a pergunta que eu faço é:
não há como solucionar, ou é muito difícil solucionar a curto prazo. A gente não consegue ter um problema de habitação tão grande, tão crônico como é, e o ano que vem está resolvido. São soluções normalmente a médio e longo prazo. Mas qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo que você acredita que tem que ser dado? O que é que nós temos aqui no Algarve muito identificado? E o que é que nós passamos quando nós percorremos o Algarve? O que é que nós vemos aqui claramente? Temos muitos prédios devolutos, isso é claramente identificado. Temos muitas casas que estão dedicadas ao alojamento local, claramente, também. E isso é um fenómeno que está muito extenso, muito claramente espalhado daqui para o Algarve. Qual é a solução? Temos que incentivar que esses prédios sejam imediatamente recuperados, né? Esse é o objetivo a curto e médio prazo, obviamente. Porquê? Porque não há construção. E a construção que há também não está claramente acessível é construção cara. Sim. Não está acessível à média das pessoas também. E depois também há muitos prédios também que estão na posse dos bancos e que podem ser, a hipótese que nós sugerimos enquanto Volt é que esses prédios que estão na posse dos bancos sejam, portanto, habilitados para os consumidores que possam comprar a custo mais acessível. De que maneira? Esses prédios são do banco. Sim. O Estado vai lá e paga o banco? Sim, que o banco conceda um crédito mais acessível para o... Ok. Através de alguma lei de incentivo que faça com que os bancos... Sim. Esse é o caminho. Sim. Tem uma proposta que está se debatendo, se não uma proposta, uma ideia pelo menos, que vem originariamente do bloco de esquerda a respeito da limitação dos valores das rendas através de lei. Você é a favor, contra? Essa proposta, pelo que eu percebi, o feedback não está a ser tão positivo assim. Acho que essa proposta não está a ser assim, a taxa de sucesso não está assim tão acessível assim. Você na sua opinião não concorda? Não, não é concordar. A taxa de sucesso não está a ter tão sucesso assim. Não, mas é a sua opinião a respeito disso? Não é a minha opinião, é o feedback que tenho tido. A taxa de sucesso não está a ser tão sucesso assim. Então você considera que não é factível, não dá para praticar isso? Não é factual. Não. Muito bem. Sim. Falando mais uma vez e voltando no tema turismo, você citou que na alta temporada corre tudo bem, todo mundo fica feliz, há muito dinheiro, muitos turistas, todo mundo vende muito, e no inverno ou na baixa temporada os turistas diminuem muito e aí cria-se alguns problemas. Como você acredita que há possibilidade de uma diversificação também da economia do turismo, estendendo o que seria a alta temporada para períodos maiores, investindo em realização de eventos ou de atrativos culturais, esportivos, artísticos para fora da época alta? Sim, eventualmente optar por outro turismo sustentável, procurar algumas alternativas de turismo, eventualmente. Mas não é o foco, não é só no turismo, é o que eu estava a dizer, é a tal economia paralela. A economia não é só o turismo, é essa tal diversificação. Mas virar as costas para o grande... Eu estou a dizer que virar as costas só o turismo, mas nós temos que perceber que o turismo não... estar a rotular o Algarve só com turismo acho que não é a opção mais sensata. Muito bem. Vamos falar agora de saúde. Sim. Há pelo menos dois temas muito importantes que estão sendo falados com mais intensidade nesse momento. A construção do Hospital Central, décadas de espera e de promessas e não foi feito, ele ainda não existe, e o Centro Oncológico, que ficou em cima da mesa um debate onde ele seria, se pode ser aqui, se não pode, e na prática vai deixando os pacientes que necessitam desse tratamento reféns de percorrer distâncias, de dificultar a vida de quem já está lutando pela vida, está lutando pela sua própria saúde. Desses dois temas... O Hospital Central, obviamente que isso já devia ter sido feito há anos, obviamente, mas enquanto isso era Hospital Central, já devia ter sido feito há imenso tempo. Mas enquanto não é feito, o que é que se tem a procurar?
obviamente era fazer a unidade. A primeira era um bocadinho, não responder à sua questão diretamente, era fazer unidades móveis, criar unidades móveis às populações mais deslocalizadas, porque não se fala das unidades das pessoas, das populações que estão deslocalizadas, nomeadamente a Salir, Alde, por aí, que estão espalhadas pelo Algarve, que ninguém fala dessas populações. Fala-se muito do litoral, mas essas populações que não estão localizadas no litoral estão sempre na terra de ninguém. Fala-se muito do litoral, mas nunca se fala do interior do Barrocol, e essas populações existem. Barrocol e Serra, exatamente, essas populações têm que ser retidas em linha de conta. O que é que se não se fala muito, e isso tem que ser retido em linha de conta, é que a população, os nossos profissionais de saúde estão sobrecarregados, portanto, estão muito sobrecarregados. Fala-se do Hospital de Faro e o Hospital de Portimão está muito sobrecarregado. Os nossos profissionais de saúde estão com excesso de trabalho. Nós precisamos de valorizar os nossos profissionais de saúde, nós precisamos de que eles tenham atrativos. Não precisamos que eles sejam valorizados e reconhecidos pelo trabalho que fazem. Precisamos que eles tenham aumentos. Precisamos também que eles tenham, por exemplo, que eles tenham... Perdão. Peço desculpa. Imagina. Precisamos que eles tenham reconhecidos pelos trabalhos que sejam reconhecidos pelos trabalhos que eles façam. Precisamos que eles também, que, por exemplo, no caso deles, que há muitas vezes eles não têm cá condições para eles se fixarem. Por exemplo, precisam, por exemplo, de condições para eles se fixarem aqui também. Muitas vezes não vivem cá, precisam de uma casa para viver também. Isso é outra coisa, que também não têm local para viver. Portanto, precisamos deles que eles tenham condições para se fixarem cá. Portanto, há uma série de condições. Relativamente ao centro oncológico, isso é outra coisa que não existe aqui, um IPO, é outra coisa que devia ser já feita também há muito tempo. Há, efetivamente, uma falta de investimento na saúde. Essa falta de investimento, muito se critica e se fala que os deputados que lá estiveram até hoje, nas últimas décadas, pouco conseguiram solucionar estes temas. Você considera que eles não conseguiram porque não quiseram, porque não tiveram habilidade política ou porque o Algarve não consegue, só com 9 deputados, ter força dentro da Assembleia da República? Isso é um tópico que eu gostava de rematar no final, mas posso já abordar que eu acho que o Algarve continua a ser uma região que não é valorizada de todo. Aliás, todo o país foca-se muito na capital. O dinheiro é quase todo focado muito em Lisboa e no Porto, e o resto é paisagem. Infelizmente, é a realidade do nosso país. E qual a solução? Acho que é a regionalização. Aliás, é uma das coisas que nós temos no nosso programa do Volt, é a regionalização. Porque isto acho que passaria por haver uma maior distribuição de riqueza do nosso país. E assim poderia haver investimentos que não estão a acontecer no nosso país. Aquela frase ou aquele conceito que se diz muito, que o Algarve dá muito para Portugal e recebe muito pouco em troca. Essa é a sua percepção? Exatamente, sim, é verdade. A regionalização não é uma coisa que depende só desses 9 deputados, mais uma vez, depende de um consenso geral. Com certeza, mas porém, todavia, há certas coisas que podem acontecer e não estão a acontecer nisto porque há muita falta de vontade política. Quais certas coisas? Há certas coisas que poderiam acontecer. Cita uma que você acha que, em você sendo o vencedor, sendo um dos deputados eleitos, o que você pretende fazer de diferente que esses deputados que até hoje representaram o Algarve? Se o Volt, por exemplo, se tivesse um assento parlamentar, isto era uma das coisas que poderiam acontecer. Nomeadamente, por exemplo, avançar com a proposta de ter um hospital, não avançar, por exemplo, com essas medidas que estão a avançar. Mas de 230, se o Volt tiver um deputado, é um. Teoricamente, sozinho, seria, vamos dizer, na capacidade do discurso, na capacidade de mostrar as pautas. É a partir de um que se começa a acrescentar valor. E a estratégia seria dar luz, falar, entre aspas, gritar mais alto do que os outros para ser ouvido. É esse o caminho. Essa é a ideia, é esse o caminho. Muito bem.
Falando de mais um tema desses Transportes, mobilidade. podemos falar de mobilidade e eu ia citar aqui a Estrada Nacional 125. Na minha opinião, e eu tenho repetido isso, a Estrada Nacional 125 ela poderia Fiasco. ter... Oi? Um fiasco. Ela poderia não ser esse fiasco. Ela interliga de fora a fora o Algarve, ela tem uma capilaridade diferente e ela tem uma vocação natural, que acho que pouco explorada ainda, que é de tirar a circulação das pessoas só de próximo da praia. Você traz ele um pouquinho para dentro, você capilariza até a atividade turística. Só que ela é muito pouco qualificada, é muito difícil você transitar por ali. É uma rua ou uma avenida com muito pouco valor agregado. Nem combina, ela nem faz jus à imagem que o Algarve tem de um destino de alta qualidade. Fala um pouco sobre a 125 e já pode falar sobre mobilidade de maneira geral. Mas, por perspectiva, tenho que reformular a questão que eu não estou a perceber qual é o seu propósito da sua questão. A 125 Sim. precisa ser reformulada. Já há muitos anos precisa de ser. E por que, em que segmento você considera? É a parte da via em si, é a parte estética, é a parte dos cuidados, onde você enxerga a emergência da 125? Primeiro, essa nacional é mais perigosa, muito perigosa, em todos os sentidos. Há sempre acidentes. Primeiro item, segurança. Segurança. Depois, não tem uma ciclovia também. Só isso também, sim. Mas tem espaço para uma ciclovia? Se não tem, já deve ter tido há anos, primeiro ponto. Estamos a falar de um país em que, supostamente, já se fala em imensos anos de uma ciclovias, já deve ter existido há imenso tempo. Se fala tantos anos de uma ciclovia, nós somos um país que se grita tanto por o facto de, por exemplo, dar primazia às ciclovias, e isso, fala disso, há pouco tempo está a ser modelada, já deviam ter feito isso. Não estou a entender. Há certas coisas que gritamos e gritamos por esses tópicos e não fazem nada. Portanto, há certas coisas que não fazem sentido. Portanto, esse tópico não faz sentido de todo. Vamos falar então da mobilidade e da dificuldade de mobilidade, principalmente o transporte público. Ele é ineficaz para as necessidades do Algarve. Por onde começa uma mudança para melhor nesse transporte? Então, esse tópico diz muito respeito por várias coisas. Então, começando por onde? Tem muito por onde começar. Primeiro, porque ferrovia. Então, ferrovia, temos várias coisas. Uma que me muito surpreendeu quando cheguei cá há 8 anos no Algarve foi o facto de eu vir para cá por Lolé, e então... Por acaso até vim de carro, né, pronto, para me fixar, mas quando a primeira vez que apanhei um comboio, fui para a estação de Lolé. Então a primeira experiência que quando apanhei o comboio, eu fui apanhar o comboio de Lolé, onde é que está a estação de comboio de Lolé? Pensei que fosse logo no centro de Lolé. Não, fui apanhar o comboio para ir a 10 minutos do centro de Lolé. Pensava que estava mesmo no centro de Lolé. E achei um bocado estranho aquela experiência, porque foi o facto de eles me explicaram que a estação de Lolé abrange 2 cidades, que é de Quarteira e a de Lolé. E pensei, não, isto não é real. Portanto, isto é a minha experiência que eu tenho. Portanto, isto acontece em várias cidades ou localidades de Lolé. Portanto, a experiência da algarvia, de ferroviária de Lolé, do Algarve, é assim. Portanto, se a linha ferroviária do Algarve é assim. A experiência que temos no Algarve é insuficiente. Portanto, primeiro é só uma linha. Não há 2 linhas, é só uma em todo o troço. Sim. Portanto, é insuficiente, é precária. Não é? Portanto, o que é que aconteceu no nosso país? E isto é gritante e é isto que acontece. Portanto, houve um desaparecimento de toda a ferroviária do país. E isto não deveria acontecer. Portanto, houve um desaparecimento, um desinvestimento da ferrovia. E isto não é sustentável. Nós estamos a falar de um país que deveria apostar na ferrovia. Mobilidade. Sim. Estamos a falar de mobilidade. Porquê? Porque estamos a falar de transportes. O carro não é sustentável. Nós caminhamos para uma transição energética.
sustentabilidade, transportes, mobilidade. O carro está com... Nós estamos a falar de gastar menos transportes, usar menos o carro, gastar menos combustíveis fósseis, não está? Optar mais por transportes públicos, né? Gastar menos combustíveis fósseis, lá está. Portanto, os transportes públicos são mais eficientes. E no Algarve isso não é possível. Eu não conheço um amigo meu que use transportes públicos. E no Algarve essa realidade, neste momento, não é possível. E se existe, é muito raro uma pessoa apanhar os transportes públicos, porque o preço dos transportes públicos são caríssimos. Ricardo, eu vou-te explicar. O preço de um autocarro, de um passe, o passe é muito caro, não é nada barato. E se não comprar o passe, que para além de não ser acessível, se eu apanhar um autocarro, por exemplo, não sei se conhece as distâncias, por exemplo, se eu apanhar um autocarro de Lolé para o Mar Shopping, estamos a falar de 4 euros. Caríssimo. 4 euros. E é super próximo. E é um preço. Sim, sim. Isto é absurdo. É caríssimo. Isto é absurdo. E depois, para ser mais assustador e mais ridículo e mais caro isto é, vamos dizer, nem vou escrever a expressão que a pessoa que detém as 3 companhias de transportes públicos é exatamente uma pessoa. Ou seja, ele tem um monopólio dos transportes da empresa de transportes, da frota, que é a Vamos e a Even e outra qualquer. Portanto, ele quando abre alguns concursos, essa pessoa ganha. Portanto, ela, digamos que... Mas há outros interessados? Há outras companhias? Sinceramente, se há, não sei. Mas se há, ele consegue fazer manipulação dos transportes. Eu falo porque, assim, por ser de pouca utilização, e você mesmo está dizendo, talvez não haja outras companhias interessadas em explorar esse sinceramente, desconheço essa... Eu desconheço, por isso que eu... Mas isso, para mim, isso é um bocado gritante, percebe? E isso é que me assusta, percebe? Porque lá está, é esse o desconhecimento também. Mas isto, para mim, essa realidade também me deixa um bocado assustado e apreensivo também. Você falou que os carros têm que ser cada vez menos utilizados por questões dos combustíveis fósseis. Mas e os carros elétricos? Não pode ser, e eu não estou dizendo aqui uma solução para o transporte público, afinal de contas não é público, mas os carros elétricos estão Ricardo, crescendo. Nem toda a gente consegue gastar 30 mil euros num carro elétrico, ou 25 mil euros. Não, eu só falei porque você citou os carros de novo. Então vamos voltar para o transporte público. Sim. Você falou das companhias de ônibus e falou Eu vim do Porto. Eu andava sempre de transportes públicos. Maioritariamente. Porque eu tinha uma boa rede de transportes públicos. A curto prazo não dá para se pensar em investimentos, por exemplo, vamos fazer mais linhas, mais ferrovia, ou os códigos, porque isso demora. A curto prazo o investimento seria em mais linhas de transporte de ônibus, de autocarro. Sim, com certeza, mas temos que falar a curto prazo. E a curto prazo é autocarro. Autocarro, obviamente. E a médio prazo, o metro, obviamente. E nem estamos a falar do que eu estou a sugerir, que é uma metrobus. Que eu já estou a falar a curto prazo, que é uma metrobus. Que é ridículo. Para mim, a curto prazo é uma superfície. Que eu estou a falar de metrobus. Nem a metrobus. Que eu estou a falar a solução de agora, que eu estou a falar de 20 anos, é metrobus. Sim, sim. Não, é só como uma superfície, que depois é metrobus e depois transição para uma superfície. Não, é superfície, por os do dinheiro que eles vão gastar para depois passar para uma superfície, que eu peço desculpa, que é o trajeto do Lolé para o Olhão. Não, é imediatamente uma superfície, porque depois a ideia é fazer a linha toda do Vila Real Santo António para... de Vila Real Santo António para Sagres, eventualmente, que é fazer a linha toda do Algarve. Fazer de fora a fora. Sim. Muito bem. O Bruno, a gente já está encaminhando para a parte final do programa. Sim. Eu quero deixar esse espaço agora para você falar algum tema que a gente não tenha visitado aqui, que seja importante, seja caro para o Volt e para a sua candidatura. Eu acho que falamos de tudo que eu gostaria de falar, a nível de tudo, só gostaria mesmo de deixar mesmo que, pronto, da minha parte, eu gostava mesmo que vocês votassem no meu partido, gostava mesmo que deixar claro que
que o meu partido é mesmo um partido incrível, com boas ideias, que foram práticas todas que aleiam o programa eleitoral, o nosso programa eleitoral, que é um partido que tem boas práticas sustentáveis e que foram postas em práticas em outros países da Europa e sim, e é isso, basicamente. Obrigado pelo tempo dispensado, acho que é isso. Eu que agradeço Sim, a tua participação. Obrigado. E muito boa sorte. Sim. Falta pouco tempo, né? Faltam poucos dias para a eleição. Parabéns aí pela iniciativa e muito boa sorte. Obrigado. A vocês que acompanharam mais essa entrevista, agradecemos a audiência e convidamos para continuar sempre conectados com a Conect TV Algarve. Uma boa noite.